Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos aqui hoje para falarmos um pouquinho sobre a Laudato Si, a encíclica do Papa Francisco, 5 anos da sua escrita. Estamos aqui juntos com o Padre Marco. Tudo bem, Padre? Tudo bem, Padre Eric? Que bom tê-lo conosco nesta noite. Alegria nossa, né? Podermos compartilhar desse momento, dessas redes também, para celebrarmos os 5 anos desta encíclica tão importante, né, sobre o cuidado com a casa comum, escrita pelo Papa Francisco. Nós estaremos juntos então durante esses 15, 20 minutos para apresentarmos os pontos da encíclica e como que nós aqui no Brasil, aqui principalmente na nossa Diocese de Jacarezinho, estudamos, olhamos e colocamos em prática esses pontos da Laudato Si. O Padre Marco então neste momento vai começar a falar para nós do primeiro ponto, casa comum, Padre Marco. Muito bem. Nós bem sabemos que são termos que nós vamos estar trabalhando aqui agora, que já são às vezes conhecidos por muitos de nós, né? Termos que a própria encíclica nos apresentou. Alguns um pouco mais técnicos, outros um pouco mais fáceis para a nossa compreensão. Quando nós falamos em celebrarmos esses 5 anos, primeiramente nós precisamos trazer presente que o homem ele é corresponsável por toda a criação. E o Papa Francisco, com este documento, quer fazer com que todos nós tomemos consciência desta importância de cuidarmos. E o primeiro ponto que nós queremos falar de agora é sobre a casa comum. O Papa ele destaca, então, na Laudato Si, a importância de vermos todo o planeta como uma casa comum. Neste tempo que nós estamos vivendo, tempo de pandemia, com a aglomeração da nossa família, todos nós juntos lá, nas tarefas diárias de lavar louça, de termos que cozinhar, nós sabemos que quando nós deixamos, por exemplo, um prato sem ser lavado, outra pessoa não virá lavar por nós. Ele vai ficar sujo. Isso atrapalha o funcionamento da casa. Da mesma maneira, quando nós poluímos o meio ambiente, nós estamos atrapalhando com o cuidado da nossa casa comum, que é o nosso planeta. Então, quando nós falamos em casa comum, na encíclica, e pensamos o nosso planeta, nós estamos falando de uma responsabilidade social que todos nós temos em cuidarmos, né, do nosso planeta. Isso leva a uma segunda reflexão, nosso segundo ponto, que é uma ecologia integral, que o Padre Eric vai falar para nós. Então, a questão da ecologia integral, nós temos que analisar que ela considera que tudo está intimamente ligado e relacionado com os problemas atuais. E é a partir deste olhar de estar intimamente ligado que nós temos que ter em conta que todos nós somos responsáveis por tudo aquilo que acontece na nossa casa comum. E por isso, essa necessidade de estarmos integrados. O Papa Francisco, por exemplo, na encíclica, no capítulo 4, ele vai falar de uma ecologia integral, que inclui claramente todas as dimensões humanas e sociais. Por isso é importante nós, principalmente neste período, como o Padre Marco já falou, da nossa pandemia, que nós devemos estar sim, olhando para nós, olhando para dentro da nossa casa, da nossa família, mas também visando toda a nossa sociedade, visando toda a natureza, visando todo mundo, para que nós possamos fazer melhorias e caminhar integralmente para que as coisas no mundo sejam melhores para toda a humanidade. Nessa questão de pensarmos na ecologia integral, algumas canções até surgiram, né, a partir disso, com o termo tudo está interligado. É aí que nós chegamos ao nosso terceiro ponto dessa reflexão de hoje. Entendermos que tudo está interligado é sabermos que as nossas relações, sejam elas sociais, sejam elas eclesiais, sejam as nossas relações de consumo, de compra e venda, elas também afetam o meio ambiente. Então muita gente por aí acaba dizendo e criticando às vezes o Papa, falando assim, o Papa não tem que meter o bico no meio ambiente porque isso é coisa para os governantes, para outras pessoas discutirem. Estamos enganados quando dizemos assim. Porque quando nós falamos uma mãe, por exemplo, que educa, a mãe ela faz a sua educação acontecer através do que ela ensina aos seus filhos, pensando numa educação de qualidade, seja para o intelectual, para a dimensão social, pensando também no ambiente da casa, como nós já citamos. Então, pensar em uma interligação entre as coisas é pensarmos também que nós, enquanto cuidadores deste planeta, também somos responsáveis neste caminho, de sabermos que tudo que nós fazemos,
tudo que nós realizamos. Um papel que nós jogamos às vezes na rua, entope também outras vias que canalizam a água para o escoamento da água das nossas cidades. Por isso que o ponto 4, o Papa Francisco vem dizer que todos nós somos guardiões da criação, todo ser humano. E aí ele vem dizer que nós devemos olhar para esta criação, zelar, ter cuidado com eles e que nós não podemos olhar com eles para a criação como forma somente de exploração, para que ela seja saqueada, mas pelo contrário, ele vem nos dizer que a Eucaristia é a luz que faz com que nós olhemos para a criação e não nos aproveitemos dela e tentando dominá-la, saqueá-la, destruir, mas pelo contrário, olhemos e com muito carinho, com muito zelo, como Deus cuida de cada um de nós, que somos seus filhos, somos seres humanos, que nós também olhemos para essa criação com zelo e carinho, numa integridade e cuidemos de cada uma delas. Ponto 5, neste momento, é a crise ecológica e a sua raiz humana. É triste nós reconhecermos isso, que o ser humano ele tem causado muito mal em relação à ecologia integral. Que o ser humano que era para cuidar parece ter atrapalhado em toda a criação. Nós vimos algumas notícias nesses tempos em que nós estamos numa reclusão social, em isolamento, que o planeta parece estar agradecendo. Ele está se recuperando daquilo que nós fizemos de mal para ele, seja na camada de ozônio, seja na poluição dos nossos mares, dos nossos rios. As coisas estão diferentes nesse tempo. Talvez seja algo para nós refletirmos também em não poluirmos tanto a partir do momento em que vencemos tudo isso, né? E assim escolhermos não usar tanto materiais plásticos ou coisas que acabam poluindo demasiadamente o nosso meio ambiente. Possamos então reconhecer a nossa parcela de culpa no que se refere à poluição, no que se refere a estarmos prejudicando realmente a ecologia integral e todo o nosso planeta. Por isso que no ponto 6 ele vem nos dizer sobre a conversão ecológica. E é aqui neste ponto que é a grande proposta de Francisco, contida em toda a encíclica, que a crise ecológica é um apelo a uma profunda conversão interior. E aí eu gostaria de falar um trecho aqui, número 217, da Laudato Si, que fala bem com relação a toda essa encíclica que o Papa nos apresenta. Temos de reconhecer também que alguns cristãos, até comprometidos e piedosos, com o pretexto do realismo pragmático frequentemente, se burlam das preocupações pelo meio ambiente. Os outros são passivos, não se decidem a mudar os seus hábitos e tornam-se incoerentes. Falta-lhes, pois, uma conversão ecológica que comporta deixar emergir nas relações com o mundo que os rodeia todas as consequências do encontro com Jesus. Viver a vocação de guardiões da obra de Deus não é algo de opcional, nem um aspecto secundário da experiência cristã, mas parte essencial de uma existência virtuosa. Importante isso que nós acabamos de ler aqui, com relação a Laudato Si no seu número 217, porque vem nos dizer que nós, Padre Marcos, não podemos deixar de lado de fazer o nosso papel, enquanto cristãos, enquanto seguidores de Jesus, de olharmos para a ecologia, de olhar para o nosso planeta. Então, Padre Eric, e a partir disso, talvez nós poderíamos nos perguntar, ou você que está aí nos acompanhando também poderia se questionar, né? Mas como participar nesta corresponsabilidade? E aí nós finalizamos, né, com o nosso ponto 7, que o Papa nos orienta a algo assim: do consumismo a um novo estilo de vida. Então nós precisaríamos nos perguntar mais, né, a partir daquilo que eu consumo, eu realmente preciso ou eu crio essas necessidades? O filósofo Ramos Jonas vai nos ensinar da criação de necessidades para comprarmos coisas. Será que realmente é necessário irmos ao supermercado e pegarmos 10 sacolas? Será que é necessário realmente gastarmos tanto e pensarmos tanto no sentido técnico das coisas? Isso vai me servir para quê? Isso eu vou utilizar em quê? Talvez nós precisássemos realmente desta conversão ecológica e diminuirmos um pouco este consumismo que tanto às vezes atrapalha o meio ambiente, o mundo, né, e também
por consequência, afeta a todos nós, né? Afeta o ar que respiramos, afeta as nossas águas, os nossos rios. Então, isso foi um pouquinho daquilo que nós queríamos partilhar a respeito desses 5 anos de Laudato Si, resgatar esta caminhada da conversão ecológica. Em outros lugares, algumas dioceses vivenciam a pastoral da ecologia, pensando justamente este cuidado. Para nós finalizarmos, Padre Eric, eu resgatei aqui um trecho do livro do Gênesis, lá no primeiro capítulo, onde nós vemos, no capítulo 1, no versículo 28, quando Deus termina toda a obra da criação, ele distingue, ou melhor, ele coloca o homem e a mulher como cuidadores, né? Como cuidadores desta obra da criação. E Deus diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que se movem pelo chão. Deus disse: eis que vos dou sobre a terra todas as plantas que dão semente e todas as árvores que produzem seu fruto com sua semente, para vos servirem de alimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu e a todos os animais que se movem pelo chão. Eu lhes dou todos os vegetais para alimento. E assim se fez. E Deus viu que tudo quanto havia feito era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, o 6º dia. Querido irmão, querida irmã, você que acompanhou-nos neste momento, pensemos que Deus, na sua obra da criação, nos coloca como guardiões deste planeta. Se Deus viesse até nós no dia de hoje e perguntássemos: Padre Eric, Padre Marco, o que vocês estão fazendo para continuar a cuidar da obra da minha criação? Vocês estão sendo esses guardiões? Estão sendo fecundos? Que possamos então, com estes 5 anos, né, da experiência de Laudato Si, louvado seja, que significa essa expressão latina, possamos aprender a sermos mais cuidadores do meio ambiente, de uma ecologia que preserva a todos e que reconhece que vivemos numa casa que é de todos e não só nossa. Se você ainda não leu a Laudato Si, a encíclica do Papa Francisco, você pode adquirir numa livraria mais próxima de você e fazer essa experiência. Aproveitar que esse período que nós estamos em quarentena, que nós estamos neste momento de nos estarmos mais afastados uns dos outros, e vamos colocar em prática a nossa leitura e vamos ler um pouco então sobre a Laudato Si. Experiência de leitura boa para esse momento. Ótima de leitura. Muito bem, que bom que nós pudemos conversar um pouquinho sobre estes 5 anos da encíclica do Papa Francisco, Laudato Si. Muito obrigado, Padre Marco. Alegria nossa, Padre Eric, agradeço você, também a Pascom, pela oportunidade de estarmos compartilhando, né, enquanto ação evangelizadora, todo esse caminhar, né, da Laudato Si entre nós. Muito obrigado pelo seu serviço. Nós que agradecemos. Deus abençoe cada um de vocês. Um grande abraço e até a próxima.